A realidade pode mudar, mas não a cobertura de certos setores da imprensa, né? A pauta é sempre a mesma, minha cara Maiara, pouco importa o objeto que esteja sendo analisado. Também os ódios não variam, o que explica a parte importante da pindaíba política em que estamos. Querem ver? Quanto aos ódios não variarem, isso remete a uma frase minha, né, conhecida, de que o ódio é mais fiel do que o amor, né? É isso verdade. vale, assim, isso vale para os chatos que nos odeiam, fazer o quê, né? Eles Mas se que virem. vivem ouvindo e Vivem entrando no ouvindo, chat. tal, e na vida também, né? Tem aqueles malas que só sabem odiar. Tem gente que só sabe odiar, né? Uma coisa horrorosa. Nossa, é. Tem gente que quando entra, eu conheci um cara assim, quando entrava no ambiente, tudo ficava feio, sabe? Tudo ficava horrível, tudo ficava desagradável. Clima pesa, né? Clima pesa, só sabe dizer... Só de ouvir falar, Não, mas é o dá até um contrário, né? arrepio, você é louco. Isso, é uma coisa do asco, assim. Então, assim, gente desagradável, que gosta de ser grosseira com as pessoas humildes, que, enfim, gente má. Existe isso? Existe. Existe gente má. Mau caráter, né? E aí, esses são fiéis no seu ódio sempre, né? E a imprensa, às vezes, é fiel, às vezes não, com frequência é fiel nos seus ódios. E tem a sua gama de ódios, né? O seu elenco de ódios. E um deles vocês vão ver um alvo fixo. Por que o governo resolveu baixar a portaria 1129, que define, em vez de reduzir a abrangência do conceito, o que é trabalho análogo à escravidão? Ora, a resposta parece óbvia. Para conquistar votos da bancada ruralista? Não foi isso? Não está escrito isso em toda parte? Foi parar num editorial do Globo. Foi. O mais novo veículo da extrema esquerda brasileira. Que piada. É claro que eu estou fazendo uma ironia. Mas, o governo renegocia dívidas do setor rural por quê, hein? Por quê, Maiara? Ora, para atender às reivindicações da bancada ruralista... E nos dois casos, ele o faz com que propósito? Para conquistar votos contra a denúncia. Não foi isso que a gente leu? Não está em todo lugar? Bem, ainda que fosse verdade, haveria uma máxima escondida em tudo isso. Não fragilize o governo a ponto dele ficar dependente, então, de balcões de negócios. Ocorre, no entanto, que verdade não é. Hã? Venham cá, caso o Temer caísse, então, a suposição é a seguinte, o bancada ruralista chega lá e fala, eu quero acabar com esse negócio de trabalho escravo aí. Não foi o que aconteceu, mas digamos. Vamos parar, não quero mais punir trabalho escravo. Ou o senhor faz isso ou nós votamos contra o senhor. Certo? Ah, eu quero que o senhor renegocie a nossa dívida. Ou o senhor faz isso, nós votamos contra o senhor. Tá bom. Então, venham cá. Caso o Temer caísse, a realidade se afiguraria melhor para esses que são chamados ruralistas? Será? Será que o ruralista é tão tonto assim? O setor estaria mais bem representado se o presidente fosse Rodrigo Maia ou outro qualquer que tivesse chance no colégio eleitoral? E não que Temer seja um instrumento no governo. Estou perguntando se algum outro representa a alternativa segura encarnada pelo presidente no que respeita à segurança jurídica. Tem a bancada ruralista, porque para você chantagear alguém, ou como bancada, né? Não uma pessoa. Pessoas chantageiam pessoalmente, isso ou aquilo, né? Para mim, não. Como bancada. Será que os ruralistas têm uma alternativa de poder? Ó, Temer. Ou você faz... Ou... Não existe. A resposta é não. Isso é uma suposição de jornalista. Não é um dado da realidade. Isso é o que se chama pura operação mental. Parece fazer sentido, mas não faz. Faço outra pergunta. Aliás, eu faço, antes de fazer a pergunta editorial, faço aqui a mesa. Será que os setores ruralistas que estão representados no Congresso, assim, sabe aquele madeireiro casca grossa lá do interior da Xiririca da Serra, né, que anda com pistola, você fazendo a caricatura, anda com pistola na cinta, né, chicoteando as pessoas, é ele que tem representante no Congresso? É ele que financia candidaturas? Financiava, não pode mais.
É ele que está representado no Congresso? Ou será que é o agronegócio de ponta? Aquele que importa, aquele que exporta, aquele que está submetido, inclusive, a algumas verificações internacionais no que diz respeito ao trabalho escravo. Nesse particular, atenção, nesse particular, a JBS fez um trabalho de civilização nessa área, por exemplo, na pecuária. Tudo bandido lá, nós sabemos. Estou falando quanto à qualificação da mão de obra e a melhoria das condições de trabalho. Por que é que a JBS fez isso? Porque ela se tornou um player internacional. E aí ela tem de ter certas condições de operação, sem o que não consegue exportar. Uma denúncia de trabalho escravo que surgisse em uma de suas fazendas e pronto, estaria suspensa a importação de carne. Não foi suspensa só por um erro da Polícia Federal, que disse ter encontrado papelão na carne que era mentira? Então será que o agronegócio, que tem a tal da bancada ruralista, como se chama, será que essa gente primitiva que está de chicote na mão, seu Coutinho? Faço outra pergunta. Será mesmo que o setor depende, então, de tal sorte do trabalho análogo à escravidão que precisa chantagear o presidente e arrancar dele uma portaria com tal conteúdo? Vem cá, vocês acham que algum jornalista, alguma vez que escreve isso, pisou numa fazenda? Uma dessas fazendas ligadas ao agronegócio, que produzem soja, ou então de pecuária, será que conhece? Será que já foi lá ver? Será que essa gente sabe que a renda média eu vou chamar, olha o nome que eu vou dar, do operário do campo, está praticamente igual à renda média do operário urbano? E com condições de trabalho frequentemente melhores? Eu não estou dizendo que não existe exploração de mão de obra, nunca existe. Só estou dizendo que essas pessoas não têm representantes no Congresso. Parem de fantasiar. Querem derrubar Temer? Queriam derrubar Temer? Olha, eu acho... Notem, eu sou muito... Eu sou um liberal, essencialmente liberal. Eu acho que qualquer um, não terreno da opinião, tem o direito, desde que tenha o canal para fazer, chegar a falar, eu quero o Temer fora. Eu defendo a queda do Temer. Por essa razão, por aquela, enfim. É uma posição. Mas tenha coragem de dizer. Em vez de ficar inventando falsos pretextos. O governo não negociou. O Refis. Então está tendo uma renegociação da dívida do setor rural. O Refis, que basicamente pega os outros setores, setor industrial, comércio, serviço, é de hoje que o Refis está aí? O Refis está aí, o Refis está sendo discutido, foi discutido por causa da denúncia? Não. É que renegociar dívidas da indústria, do comércio, parece ser uma coisa, dívidas tributárias, parece ser uma coisa normal. Assim como dar subsídio para a indústria. Representa emprego. Agora, o subsídio para o setor rural, não, aí é sem vergonhice de ruralista. E, no entanto, quem que garante a balança comercial? Quem garante os superávites da balança comercial brasileira? É a indústria ou é o setor rural? Ou é o agronegócio? Nunca, em país nenhum do mundo, um setor que fosse de ponta da economia, como é o agronegócio para o Brasil, levaria tanta porrada como leva aqui. Atenção, vá pegar a pecuária e a agricultura americanas, as mais subsidiadas do mundo. Vai ver se eles apanham da imprensa lá. Ao contrário. Tem até uma ONG chamada Florestas Lá, Fazendas Aqui. Farms Here, Forests There. Ligada à Marina. A Marina Silva foi ligada a esse movimento. Não ela diretamente, mas o partido dela, ao que ela pertencia. Então, nós teremos fazendas.
E floresta a gente deixa para os macaquinhos lá. Hã? Lobby. Agora aqui não. Nós como país fazemos lobby contra o próprio setor de ponta da nossa economia. Nós odiamos o essa gente odeia o agronegócio. Eu vivo brincando. Acha que quando vai ao supermercado, o feijão nasceu ali. O arroz nasceu ali. Não tem noção do que está falando. Parece uma moça que uma vez deu uma entrevista para o Jô Soares e disse que ela participou ia fazer uma novela rural, e ela disse que fizeram o tal do laboratório. Aí ela disse assim, aí a gente via, Jô, aqueles pés de amendoim, com aqueles amendoins caindo assim. Para quem não sabe, o amendoim, né, nasce debaixo da terra, ele é raiz. Ela deve ter achado amendoim verde, né? Não, elas acham aqueles amendoins caindo assim. Tem gente que acha que amendoim cai assim, entre outras coisas. Hã? Uma vez eu levei um amigo meu que nunca tinha ido para o interior, viu uma plantação de arroz, ele ficou fascinado, ele não tem ideia. Não é um ignorante. Sim. Não, a gente conhece literatura profundamente. Quando ele viu o pé de arroz, ele quase teve um chilique. Eu não sabia o que era o pé de arroz. Sei lá o que ele imaginava que fosse arroz. Não imaginava nada. Ele só come um arroz. Hã? Eu, quando era criança, via até carnear ovelha, viu? Oi? Quando eu era criança, eu via até carnear ovelha. Lá a gente fala carnear no sul, né? Explica o que é carnear uma ovelha. Vai. O é da coisa. Cultura rural. Tá bom. Cultura rural, sim. Carnear a ovelha é matar, daí abre a ovelha, daí pendura a ovelha, daí tira as veganas vão me matar, né? Mas isso é no sul, né? Tira o pelego da ovelha, porque tem muito pelego. É isso. Só no sul, pai. Não, é porque... Como chama o marido daquela modelo, da Fernanda Lima, que tem um programa de... Rodrigo Hilbert. O Rodrigo Hilbert sabe muito bem o que é carnear uma ovelha. Mas ele carneou um bezerrinho, acho que foi. Foi uma ovelha? Acho que foi uma ovelha, não sei. Sei lá. Aí virou um... Então, a gente vai acabar... Vamos voltar para o editorial. Entende-se que o ruralismo, que consegue chegar ao Congresso e formar uma bancada, representa os setores mais organizados do agronegócio, que opera com critérios e tecnologia de ponta que hoje deixa a indústria brasileira no chinelo. Faz sentido a simples suposição de que essa gente não iria tão longe, nem seria tão pujante, não fosse a mão de obra escrava. Pelo amor de Deus, senhores jornalistas, parem de falar bobagem, parem de escrever bobagem, parem de anunciar aquilo que vocês não conhecem. O Reinaldo está negando que tem trabalho. Não estou negando nada. Se existe, que se puna, e a portaria não proíbe a punição. Na forma que estava, sei lá como vai ficar. Apenas detalhava o que era trabalho escravo. Agora, mentir para as pessoas é feio. A suposição com a devida vênia, então, né, de que esses setores dependem dessa mão de obra, é energúmena. Mas foi parar até no editorial do jornal o Globo, claro, que aproveitou para lembrar a devastação da Amazônia, cujo ritmo caiu substancialmente no governo Temer. E aí? E o compromisso com os fatos? Os fatos que se dane, eu quero que o Temer caia. Dizer o quê? Chegamos ao vale tudo. Se até ontem literalmente, valia até matar o presidente, por que não esmagar um pouco mais a verdade? Eis aí. Essa é a pauta permanente das esquerdas, a qual a imprensa adere por inércia ou por determinação explícita de derrubar o presidente da República. É preciso ter vergonha na cara. Turn down for what? Hashtag preocupado. Turn down for what?